Bom dia, gente. Beleza? Bom, na aula passada a gente falou sobre processos de formação de palavras. Na verdade, a gente começou a falar sobre esse assunto, né? Hoje a gente vai terminar esse assunto, lembrando que esse tópico é um dos tópicos mais importantes para a gente na prova, que é na semana que vem. Beleza? Na aula interativa a gente vai falar um pouquinho mais sobre a prova. E eu vou simplesmente retomar algumas coisas que a gente falou na semana passada para poder entrar de fato nos processos de formação de palavras, tá? Então, na semana passada, a gente definiu o que que é morfema, certo? Então, a gente falou que morfema são esses pedaços de palavra que têm significado, pode ser uma letra ou pode ser até uma palavra inteira, beleza? A gente falou que nem todo morfema tem significado do ponto de vista semântico, às vezes ele tem uma função gramatical, né? Então, a gente falou, por exemplo, isso vai ficar mais claro na aula de hoje de alguns morfemas que servem para transformar uma palavra de substantivo em adjetivo e assim por diante. E a parte que vai nos interessar mesmo, e que foi o foco da aula da semana passada, é que os morfemas têm tipos, né? E nós chamamos a atenção de três tipos de morfemas. Quais são esses três tipos? O radical, que a gente definiu como aquele morfema que também existe como palavra isolada, tá claro? O prefixo, que é um morfema que não existe sozinho e que ele só existe grudado antes de um radical, daí o pré, né, de antes, e o sufixo, que também é um morfema que não existe sozinho, ele não existe como palavra isolada, ele só existe colado em um radical, porém colado depois desse radical, tá certo? Conhecer esses nomes aí vai ser importantíssimo para a gente poder entrar de fato nos processos de formação de palavras. Que, como eu disse para vocês na aula da semana passada, são basicamente dois, né? A derivação e a composição. Qual que é a diferença? Além de derivação e composição, existem muitos outros processos de palavras e a gente comentou também que existe aquele grupo de palavras que a gente chama de palavras primitivas. O que que é uma palavra primitiva? É uma palavra que corresponde ela mesma a um radical, né? Então, o exemplo que a gente usou na aula era da palavra pedra, né? Pedra é indivisível, não é uma palavra nem derivada nem composta. É uma palavra que ela própria é um morfema, né? Ela própria é um radical, tá certo? A partir das palavras primitivas, ou a partir dos radicais, eu vou formar palavras derivadas e palavras compostas. Qual que é a diferença? A diferença é que a palavra derivada possui apenas um radical. E aí eu faço alguma alteração nesse radical. E aí na aula de hoje a gente vai comentar quais são as alterações possíveis, tá? Já a palavra composta é aquela que possui dois ou mais radicais. Beleza? Bom, e aí a gente vai tratar então primeiro da derivação, dos tipos de derivação. Vocês vão ver que os três primeiros são muito fáceis. Os dois últimos, a derivação imprópria e a regressiva, são as que merecem um pouquinho mais da nossa atenção. E depois a gente fala da composição. Tá claro? Então vamos começar. Bom, então a derivação, como nós definimos, é aquela palavra, aquele processo, né, que serve para formar palavras a partir de um radical, tá certo? Então, primeiro tipo de derivação que a gente vai comentar, a derivação prefixal, que o próprio nome já é autoexplicativo, né, do que significa. Então, vamos pegar, por exemplo, a palavra moral. Moral, veja, é uma palavra primitiva, isso quer dizer, ela própria é um radical, tá claro? E aí eu vou acrescentar aqui, por exemplo, um prefixo i. Então eu vou dizer que a palavra imoral é uma palavra derivada por prefixação, ou uma palavra que sofreu derivação prefixal. Por quê? Porque eu acrescentei um prefixo, certo? Vamos pegar, por exemplo, um outro radical aqui, o verbo fazer.
Veja, ela é uma palavra indivisível, né? Então, ela própria é uma palavra primitiva. Vou acrescentar aqui, por exemplo, dois prefixos diferentes. Por exemplo, refazer, desfazer, né? Percebem que tanto o re, que tem essa ideia de repetição, de mais de uma vez, e o des, que tem a ideia de processo inverso, processo contrário, não existem sozinhos, né? Eles só existem colados em outras palavras. Por exemplo, ah, desinteresse, sei lá, a gente consegue imaginar, eu não estou conseguindo pensar em exemplos aqui, mas é um prefixo, tá claro? Bom, se existe derivação prefixal, existe derivação sufixal. Então vamos pegar, por exemplo, aqui o mesmo moral que eu usei lá em cima. E vou acrescentar aqui alguns sufixos. A diferença entre prefixo e sufixo é somente a posição. Então vou colocar aqui, por exemplo, moralmente, moralizar, moralista, é, e por aí vai, né? O que eu quero que vocês notem aqui, vou colocar outro aqui, ó, moralismo, né? Percebam que esses pedacinhos aqui não existem sozinhos. Ah, professor, mente não pode ser mente no sentido de consciência? Não, aí é o tal do falso cognato, né? Esse mente aqui é um morfema diferente do radicalmente, lá em inglês, mind, certo? Eles só se parecem, mas eles têm funções diferentes. Então, por exemplo, eu posso dizer qual é a função do mente nesse caso. Olha que curioso, ele serve para transformar um adjetivo moral em um advérbio, né? Qual que é a função desse izar? É transformar um adjetivo em um verbo, certo? Moralista, moralista pode ser um substantivo ou pode ser até um adjetivo. Moralismo, vocês podem ver, a gente tem muitas palavras que terminam em ismo, né? Jornalismo, comunismo, por aí vai. Todas elas são substantivos, tá certo? O que eu quero que vocês notem aqui, uma coisa importantíssima. A derivação prefixal está muito mais ligada à alteração de significado, alteração de sentido, né? Então, qual que é a diferença entre fazer, refazer e desfazer? É uma diferença de sentido, mas todos são verbos, né? Já a derivação sufixal está muito mais ligada à alteração de classe, de classificação, né? Então a diferença entre moral e moralmente é que um é adjetivo, a outra é advérbio, tá certo? Vamos pegar um outro exemplo. Se eu uso lá, por exemplo, o verbo pensar, quero formar o substantivo da família pensar, da família do verbo pensar. Olha o que eu vou fazer. Eu vou tirar este R, porque esse R é um morfema próprio da classe dos verbos, certo? Os verbos é que usam muito esse morfema. E vou colocar um morfema próprio da classe dos substantivos. Por exemplo, mento. E olha que curioso, esse sufixo mento, ele é utilizado justamente para formar substantivos a partir de verbos. Então, por exemplo, do verbo crescer, eu formo o substantivo crescimento. Do verbo desenvolver, eu formo o substantivo desenvolvimento. Perceba como isso está ligado à classificação, tá claro? Ou eu poderia formar pensador. Veja que esse é um outro sufixo, né? Também que serve para formar substantivo a partir de verbo. Então, por exemplo, a diferença por exemplo, do verbo jogar, eu formo jogador, né? Do verbo traduzir, eu formo tradutor, tá certo? E é o mesmo sufixo que está ali. Tranquilo? O que é derivação parasintética? Aí vale a pena a gente colocar uma definição. É quando ocorre prefixação e sufixação simultâneas. Ah, professor, muito fácil, né? Por exemplo, na aula da semana passada, a gente usou um exemplo que se parece muito com esse. A gente usou a palavra ilegalidade. Lembram dessa palavra? Então, quando a gente usou essa palavra aqui, a gente comentou: olha, legal
é um radical, o i é um prefixo e o idade é um sufixo, certo? Então nós temos aqui um caso de derivação parassintética? Não. Esse caso não vale. Por quê, professor? Por quê? Porque, beleza, eu tenho prefixo e tenho sufixo, concordo, porém não são simultâneas. Como assim, professor? Não são simultâneas? Os dois estão aí? Sim, mas veja, eu tenho a palavra ilegal, concordam? E eu tenho também a palavra, vou colocar assim, ó, a palavra legalidade. Então, por mais que eles tenham aparecidos lá ao mesmo tempo, por mais que eles estejam nessa palavra, eles não precisaram aparecer ao mesmo tempo. A derivação parasintética é uma situação um pouquinho mais restrita, que é o seguinte: vamos pegar, por exemplo, o verbo, o substantivo vergonha. E aí eu quero formar um verbo da mesma família. Então, olha qual que é o verbo da família de vergonha? É envergonhar. Percebe? Então eu tive que colocar prefixo e sufixo, agora sim, ao mesmo tempo. Né? Um outro caso, vou pegar lá o substantivo tarde. Quero formar o verbo da mesma família. Olha o que eu tenho que fazer. Entardecer. Coloquei prefixo e sufixo ao mesmo tempo. Tá claro? Vamos pegar um outro exemplo. Se eu uso lá o substantivo, o adjetivo, perdão, macio, né? O verbo da mesma família, amaci, aí tem que tirar esse o, lembra que a gente falou que essas alterações fonéticas são muito comuns, né? Amaciar, beleza? Então aqui vale uma observação. A derivação parasintética é muito comum na formação de verbo a partir de substantivos ou adjetivos, tá? Então, quando eu quero pegar um substantivo ou um adjetivo para formar verbos, então o que importa é a derivação parasintética é muito comum na formação de verbos, tá claro? Por exemplo, vou pegar um outro exemplo aqui. Vou pegar o substantivo ruína. Quero formar um verbo da mesma família. Como é que é? Arruinar. Olha que curioso. Aí eu vou tirar o acento, obviamente. Mas coloquei prefixo e coloquei sufixo. Tranquilo? E por aí vai. Né? A gente pode pensar um monte de exemplos desse tipo e vocês vão perceber que a maioria é verbo. Tá claro? Bom, e aí a gente chega nos dois últimos tipos de derivação que merecem um pouquinho mais de cuidado da gente. Então, o que que é a derivação imprópria? Essa vale a pena a gente colocar uma definição também. Derivação imprópria é a alteração da classe gramatical sem alteração na estrutura da palavra. Como assim, professor? Então, assim, uma palavra originalmente é um advérbio. Só que aí eu coloco numa frase ela funcionando não como advérbio, mas como substantivo. Ou uma palavra originalmente é um verbo. E aí eu uso numa frase, mas não usando como verbo, mas usando como adjetivo, como pronome, enfim. Eu mudo a classe gramatical, então aí a gente tem que se lembrar das classes gramaticais, aquelas 10, substantivo, adjetivo, advérbio e tal, e eu uso essa palavra empregando numa outra classe. Ah, professor, mas isso daí a gente já fez. Quando a gente estava falando de derivação sufixal, a gente transformou lá pensar em pensamento. Era um verbo que virou um substantivo. Tá, mas para isso eu mudei a palavra. Né? Eu tirei um pedaço, coloquei outro. No caso da derivação imprópria, a palavra é exatamente a mesma. Eu só mudei a classe. Então, como que eu vou saber que ela mudou de classe? Colocando no contexto, vendo o contexto em que ela ocorreu. Então, por exemplo, se eu digo assim, eu perguntei e recebi um não como resposta.
certo? Tive que dar uma espremida aqui. Eu queria que vocês observassem esta palavra aqui, a palavra não. Essa palavra, se a gente for ao dicionário e ver qual que é a classificação dela, ela é um advérbio de negação. Lembram disso? Lá do ensino fundamental? Ela é um advérbio de negação. Ok. Só que nesta frase, e aí vamos lembrar, né? Qual que é a função de um advérbio? Um advérbio serve para negar um verbo. Então eu tenho aqui nessa frase dois verbos. Eu tenho perguntei e recebi. Algum desses dois verbos está sendo negado? Eu estou dizendo que eu não perguntei? Não, estou dizendo que eu perguntei. Eu estou dizendo que eu não recebi uma resposta? Também não, estou dizendo que eu recebi uma resposta. Então, esta palavra não, ela não está funcionando como advérbio. Ela está funcionando como o quê? Ela está funcionando como substantivo. Ué, professor, de onde você tirou isso? Vamos recapitular? Lá atrás, qual a única classe de palavras que admite um artigo antes? O artigo é sempre satélite de quem? De substantivo. Então quer dizer que eu substantivei essa palavra. Tá claro? Mas veja, quando eu fiz isso, eu mudei alguma coisa na palavra? Eu troquei algum morfema, eu acrescentei um prefixo, acrescentei um sufixo? Não, a palavra é exatamente a mesma. Então a gente diz que essa palavra sofreu um caso de derivação imprópria. Vamos pegar um outro exemplo. Se eu digo assim, ó, ele, vou colocar assim, esse é um saber bastante primitivo. Olha que interessante. Observem aqui a palavra saber. Se a gente tira de contexto, a gente pensaria que essa palavra é um verbo. Tem toda a cara de verbo. E é de fato um verbo. Acontece que nessa frase em particular, ela não está empregada como verbo. Olha o que eu tenho antes aqui. Um artigo. Né? Quer dizer que novamente eu transformei uma palavra em um substantivo. Tá certo? Professor, a derivação imprópria é sempre transformar qualquer coisa em substantivo? Não. A derivação imprópria é transformar de qualquer classe para qualquer classe. É que o jeito mais fácil é transformar em substantivo, certo? Mas, por exemplo, quando a gente usa, vou escrever aqui em cima, hein, ó, aquela expressão, por exemplo, relâmpago. Relâmpago. Se eu for lá ao dicionário, eu vou encontrar que classe ligada a essa palavra. Essa palavra geralmente não é um substantivo, sim? Só que vocês conhecem, por exemplo, a expressão sequestro relâmpago, certo? Observem a função da palavra relâmpago neste caso. Neste caso, ela não está funcionando como substantivo. Nesse caso, e aí a gente tem que lembrar as funções das classes gramaticais, ela está dando para mim um tipo de sequestro. Né? É um sequestro que é feito rapidamente e tal. Então, nesse caso, essa palavra de substantivo passou a funcionar como adjetivo, passou a ser um qualificativo de sequestro. Então, eu vou dizer que essa palavra sofreu derivação imprópria. Vou só para a gente avançar aqui, ler a definição. Alteração da classe gramatical, isso quer dizer um substantivo que virou um adjetivo, sem alteração na estrutura da palavra. Isso quer dizer, não coloquei prefixo, não coloquei sufixo, não coloquei nada. Tranquilo? Para terminar a derivação, então a gente vem para a derivação regressiva. Percebam que até agora a gente falou de acrescentar coisas à palavra, acrescentar prefixo, sufixo, acrescentar os dois, no caso da derivação parasintética, ou não acrescentar nada. O que é a derivação regressiva? É a subtração de morfemas. Então, ao invés de acrescentar coisas, eu vou retirar coisas, certo? E aqui vale um alerta. Derivação regressiva só existe em um caso. Ela só existe quando eu, a partir de um verbo, formo um substantivo.
Só existe neste caso, tá? Então, vou pegar alguns exemplos. Se eu pego lá, por exemplo, o verbo ameaçar. Qual que é o substantivo da mesma família de ameaçar? O ato de ameaçar é ameaça. Como que eu formei esse substantivo? Eu simplesmente retirei o R do final, porque o R é próprio dos verbos, né? Por exemplo, o substantivo, o verbo pescar. Como que é o ato de pescar? É a pesca, certo? O que eu fiz para formar esse substantivo? Eu simplesmente tirei a terminação de verbo, né? Vamos complicar um pouquinho. Vou pegar aqui o verbo interessar. Como que é o, o, o substantivo da mesma família? Olha bem, eu vou tirar a terminação de verbo, por isso que se chama derivação regressiva, é a subtração de um morfema. Só que nesse caso em especial vai ter uma alteraçãozinha. Ao invés de A aqui no final, eu vou transformar esse A em E, o interesse, né? Professor, mas muda alguma coisa? Muda nada. Inclusive pode ser o contrário. Por exemplo, do verbo vender, como que é o substantivo? O ato de vender. Eu vou tirar o R, só que nesse caso em especial, o E vira A. Então vai virar a venda, né? Por exemplo, do verbo escolher, como que é o ato de escolher? Quero formar o substantivo da mesma família. Eu vou tirar o R, porém nesse caso em particular, e aí cada caso é um caso, eu vou formar o substantivo escolha. A escolha, tá certo? Então nós vimos aqui esse primeiro caso em que eu só tirei o R, o A permaneceu A, e a gente viu esse segundo caso em que o A vira E. Ou pode ser o contrário também, o E vira A. Essas alterações não mudam em nada, a derivação regressiva do mesmo jeito. O que importa é, eu tirei a terminação do verbo. Tá? E existe um terceiro caso, que é o seguinte, em que o A vira O. Então, por exemplo, do verbo roubar, o ato de roubar, o substantivo da mesma família, eu vou tirar a terminação de verbo, porém esse A vira O, vira o roubo, né? Do verbo abandonar, o ato de abandonar, o substantivo da mesma família. Então veja, é derivação regressiva, certo? Só que o A vira O, então o abandono. Beleza? Então isso daqui é esse terceiro caso em que o A vira O, derivação regressiva do mesmo jeito. Tranquilo? Bom, para a gente terminar, então vamos falar da composição, muito mais tranquila, muito mais fácil. Lembrando, né, a composição é quando eu uso dois ou mais radicais, ou seja, dois ou mais pedaços que também existem como palavras isoladas, né? Qual que é a diferença? Eu vou pegar dois exemplos aqui para a gente comparar. Então, por exemplo, aqui em justaposição, vou colocar a palavra passatempo. Aqui em aglutinação, vou pegar a palavra aguardente. Primeiro, nos dois casos, nós temos palavras compostas. Por quê? Porque elas têm claramente dois pedaços que também existem como palavras independentes, né? Passa e tempo, água e ardente, beleza? Agora, qual é a diferença? Ambas são compostas, mas uma eu coloquei ali como composta por justaposição, a outra eu coloquei como composta por aglutinação. A diferença é a seguinte: a justaposição é quando eu pego essas duas palavras, coloco lado a lado e não há. Opa, deixa eu colocar assim, ó. Não há alteração fonética. Tá claro? Já na aglutinação é quando há alteração fonética. Então é o seguinte: passa e tempo são duas palavras que existem sozinhas, e para formar essa eu juntei as duas, mas elas continuam inteiras.
No caso de água ardente, eu fui lá e peguei água, peguei ardente. Só que quando eu uni essas duas, um desses A se perdeu. Ah, professor, qual? O último de água ou o começo de ardente? Não importa, o que importa é um sumiu. Então isso já é suficiente para a gente dizer que houve aglutinação, tá certo? Outro caso, vamos pegar aqui, ó. Se eu pego lá a palavra pontapé, ela é claramente uma palavra composta, né? Tem dois pedaços aqui que existem sozinhos, e quando eu juntei os dois, não houve alteração fonética. Por outro lado, quando eu pego a palavra lobisomem, que todo mundo conhece, né? Que é a fusão de lobo mais homem, beleza, tem esses dois radicais aí. Porém, quando eu juntei os dois, houve alteração fonética. Nesse caso, é uma alteração até pior, né? Não foi só perder um som, teve mudança de som, teve acréscimo de som, enfim. O que importa é houve alteração. Por isso, há aglutinação, enquanto na justaposição não há mudança, tá bom? Bom, em relação aos exercícios dessa aula, o mesmo esquema que nós fizemos, dois exercícios do Forbes, tá? Que vocês vão ter até a quinta-feira, final do dia, para fazer. E no poliedro, eu coloquei lá um exercício que eu quero comentar com vocês na aula interativa, que é um exercício da Unicamp, tá? Da página 89, exercício 3, tá bom? Um beijo, meninos, bons estudos, tamo junto.